nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Seja qual for a situação que estivermos, nós sempre estaremos te adorando. Não importa, Senhor, aquilo que nós ouvimos ou deixamos de ouvir, sintamos ou deixamos de sentir, nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te exaltar, para te glorificar. Te amamos, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Podem sentar. Obrigado, grupo de música. Vocês estão fazendo um bom trabalho. Melhor grupo de música que existe. Amém, glória a Deus. Quem quiser ficar um grupo desse vai ter que ralar muito para chegar nesse nível. Glória a Deus. Louva a Deus pelo nosso grupo de música. Louva a Deus por cada um de vocês. Nós já tivemos o nosso primeiro culto hoje pela manhã. Esse já é o segundo culto. E Jesus está presente. Esteve presente pela manhã e está presente hoje à noite aqui. Amém? Amados, Satanás sempre busca companheiros para levar para o inferno. O inferno, como nós vimos hoje pela manhã, ele não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e os demônios. Mas quem vai para o inferno é porque escolheu ir para lá. Quem vai para o céu é porque escolheu ir para lá. A escolha que nós temos a escolha que fazemos determina não só a nossa vida aqui na terra, como determina também a nossa eternidade. Então, Satanás, ele busca destruir, desfazer, ele procura arruinar, atrapalhar o plano de Deus nas nossas vidas. Uma tarefa do pastor, a tarefa principal do pastor, vou dizer qual é ajudar você a cumprir a vontade de Deus para a sua vida, porque só dessa forma você é feliz. Você nunca será feliz, escute bem, se você não cumprir o que Deus traçou para você. E Ele, ao enviar a sua palavra, inspirando homens de Deus, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, na sua palavra, na Bíblia, nos mostram padrões e princípios para que nós vivenciamos a vida que Jesus trouxe para nós. Não há outra melhor forma de viver que não seja a vida de Deus em nós, que foi essa vida que Jesus nos trouxe. Amém? E essa vida inclui várias coisas. Então, como é que Satanás faz? Ele sabe que é derrotado. Ele sabe que não vale nada. E se você está aqui e nasceu de novo, Satanás não tem nenhum poder sobre a sua vida. Vou repetir. Se você está aqui e nasceu de novo, Satanás não tem poder nenhum, nem sobre a sua vida, nem sobre sua família, nem sobre sua casa, nem sobre seus parentes. Não tem poder nenhum. Nada. Pastor, ele tem poder sim. Não na sua vida, se você nasceu de novo. Amém. Mas, então, o que ele faz? Como eu já falei várias vezes, ele é derrotado, ele é fracassado, o lugar mais alto que ele tem é justamente debaixo do teu pé, é o melhor. Então, o que ele faz? Ele não é burro, ele é sábio, ele tem inteligência, e de fato, só uma pessoa que está em Cristo é mais inteligente que ele. Satanás, ele é mais inteligente que qualquer parte da humanidade, a não ser aqueles que já nasceram de novo. Por quê? Os que já nasceram de novo renovam suas mentes com a palavra, logicamente se tornam mais inteligentes. Amém? Mas, então, ele procura de forma sorrateira colocar certas coisas, certos ensinos, para desviar você do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Hoje pela manhã, nós falamos sobre o livre-arbítrio e de como muitas pessoas acham que pelo fato de ter nascido de novo, ele não tem mais livre-arbítrio. Está tranquilo, ou seja, a pessoa nasceu de novo, ela virou um robô. Tem que servir a Deus, tem que falar com Deus, tem que estar tudo. Tem que ser, por quê? Que Deus quer, Deus quis assim e é. Não, isso é uma mentira. Mesmo você tendo nascido de novo, você tem esse presente de Deus chamado livre-arbítrio ou poder de escolha.
E você, escuta bem o que eu vou te dizer, você só domina esse mundo também por causa do livre-arbítrio. E a sua adoração, agora nós adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, ela só é verdadeira porque você pode dizer não quero adorar. Você pode escolher não adorar o Senhor. Estão entendendo até aqui? Mas aí você escolhe, não, eu vou adorar. Pronto, acabou. Mas tu está passando por dificuldades, está passando por problemas, está passando por situações, está vindo muita opressão. Escolha adorar. Porque o amor, meu irmão, escuta bem, o amor que vem do coração, o amor que vem por sua vontade, é que é o verdadeiro. Se uma pessoa, já vou entrar no tema, calma aí. Se uma pessoa é obrigada a me amar, eu posso duvidar desse amor. Eu amo a minha esposa porque eu quero amá-la, não porque sou obrigado. Aí, pelo fato de eu amá-la, eu decidi casar com ela. E há 32 anos, tirei ela da casa do pai dela. E a gente está na lua de mel esse tempo todo. Né? Então, mas foi uma escolha. Mas Satanás tem levantado muitos ensinos. Mostra, Deus está no controle de tudo. Não, Deus não está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, meu irmão, não havia médicos. Não haveria hospitais, não haveria prisões, porque nada disso é vontade de Deus para ninguém. Mas, e sobre a sua, mas ele está sob o controle da minha vida. Tu está entregando teu dízimo? O que é que tem a ver com isso? Se Deus tivesse no controle da tua vida, você entregava seu dízimo, porque essa é a vontade dele. Calma que já eu chego lá. Tudo a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. A escolha é toda sua. Você tem o poder de escolha, agora as consequências ou as recompensas também são tuas. Se você não faz nada, você tem uma consequência. Se você faz a coisa errada, você tem a consequência. Por outro lado, se você faz a coisa certa, você tem a recompensa. Estão entendendo até aqui, gente? Então, aqui em 1 Pedro, calma que eu já vou dizer o título, calma aí, pera aí. Na versão, na ACF, por favor, corrigida fiel, 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando. Ele não é leão. O leão é Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele diz, como? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É interessante que fala que está em derredor. Em derredor de quem? Em derredor de quem? Quando os inimigos vinham numa guerra, havia aquele grupo aqui, quando aquele grupo estava coeso junto, que os inimigos vinham, eles tinham muito maior dificuldades. Por quê? Porque eles estavam coesos, juntos. Quando espalha, a coisa é diferente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu estava assistindo um documentário, já contei aqui 1.800 vezes, esse é a 1.801, porque eu estou com o microfone e falo mesmo. Assistindo um documentário junto com meu filho, ele nesse tempo, Joshua, tinha uns 5 ou 6 anos, e nós estávamos assistindo um documentário, e nesse documentário era sobre leões, e havia um capinzal bem alto, bem grande, lá na África, bem alto, bem grandão assim, né? E a leoa vinha entre o capinzal, mais ou menos, e se agachava mesmo, e ficava bem escondida, como a pele dela e com o capinzal se confundia fácil. E um corajoso colocou, porque o cara tem que ter muita coragem, colocou uma câmera um pouco distante e focava a leoa lá no capinzal. E ali, no campo, havia uns gnus.
que é da cadeia alimentar do leão. Havia alguns gnus. Irmãos, a câmera começou a passar bem rápido, 16, 20 vezes a velocidade. A leoa mal piscava, parada, só olhando. E os gnus lá, passando para canto, para outro, para canto, para outro, e ela lá parada. Em determinado momento, ela dava um rugido e pulava de lá. Aí pronto, gnu para todo lado. Ela focava em um. Quando ela começou a focar em um, que o gnu, o narrador disse, esse já era. Esse aí já era. Porque ela fazia o quê? Ela isolava ele. Se tivesse tudo junto, não dava. Então o jeito de ter o quê? Isolar. É isso que Pedro estava falando. Satanás busca isolar a pessoa, afastá-la do rebanho. Estão entendendo isso, gente? Tema da mensagem. Igreja, para quê? Esse é o tema. Para que igreja? Nos últimos dias, isso de ficar distante da igreja, o desigrejado, desinstitucionalizado, isso, e tantos outros nomes, isso não é de agora. Isso já tinha muitos anos atrás. A pessoa vem para a igreja e a pessoa tem alguma altercação com o pastor, ou não se entende com a irmã do lado, ou não se entende com aquele líder, tem dificuldade de ouvir uma palavra, né, da Fran aqui, porque não gosta da Fran. E aí, quando a Fran vai ministrar, não vou para a igreja não, porque quem vai ministrar hoje é a Fran. Ainda bem que o pastor não bota ninguém na escala para ninguém ver, é justamente para poder você vir, porque você precisa receber a palavra independente de que está aqui, goste você ou não. E aí a pessoa começa, e aí é onde Satanás lança as minhocas, as mentiras, para quê? Afastar, igual a leoa faz com o gnu. Entenderam agora o que é que Pedro estava falando? E aí começa, não, mas eu posso ser, eu sou a igreja. Não, tu não é igreja. Igreja é corpo, igreja é um povo. Igreja, no grego, eclésia, chamados para fora. Qualquer dúvida, você pergunta, cadê Carlene? Carlene estava bem aí? Ah, está lá em cima. Por exemplo, pergunta a ela, que ela sabe bem o grego. Mas, então, mostrando, chamados para fora, ou seja, é um corpo. Mas houve uma mentira que foi colocada nas redes sociais em várias ministrações, inclusive ministrações lá do YouTube, onde ela diz, não, eu sou a igreja. Onde eu estou é a igreja. Não, tu não é a igreja. Você pode, se quiser, fazer parte do corpo de Cristo. Mas quando Jesus voltar, Ele vai escolher daqui de dentro, não do que está lá fora. A igreja, existe a igreja que nós chamamos aquela igreja universal, não estou falando da denominação, mas é a igreja como um corpo que chama-se corpo invisível, que tem em todo mundo. E existem as denominações institucionalizadas, eita glória, que é justamente são braços dessa igreja para te abençoar, para cuidar de você. Eu acho interessante, eu estava lendo hoje sobre quando Jesus não estava, o povo de Israel tudo espalhado, o povo de Israel não, lá em Israel, judeus espalhados por vários lugares, né? E aí Jesus olhou e a Bíblia diz claramente, ele se compadecia, porque eram como ovelhas sem pastor. Mas ele disse que ele era o bom pastor. Por que ele se compadecia daquele povo? Era como que se ele tivesse se eximindo da sua responsabilidade? Não, é porque ele não estava aqui para pastorear aquele povo. O mais próximo que Jesus, enquanto esteve, chegou de igreja, foram os 12 apóstolos, que ali eles cuidavam. Ele atendia, ele estava ali atento, ele orava com eles, ele estava com eles. Mas o povão, é interessante como Jesus comparecesse, ele não tem como pastor, e ele não poderia assumir como pastor ali. Vocês estão entendendo? Sabe, amados, eu vou te dizer uma verdade. O que a Bíblia diz para mim é prego batido e a ponta virada. É um ditado, temos no Nordeste, né? Você pega o prego, prega e vira a ponta, que é para poder dificultar, tirar. O que a Bíblia diz é prego batido e ponta virada.
Se a Bíblia falou isso, se Jesus falou isso, irmãos, é necessário você ter a sua igreja e o seu pastor. Muitas vezes, hoje não está sendo, excepcionalmente não está sendo transmitido, mas nós transmitimos os cultos, creio que amanhã essa mensagem vai estar lá no meu canal no YouTube, essa mensagem de hoje, para justamente alcançar quem? Para justamente alcançar aquelas pessoas que hoje não puderam vir, está no trabalho, está estudando, está fazendo uma coisa, está fazendo outra, e aí perde, então tem lá aquela, digamos assim, aquela ferramenta. Mas nunca que uma ministração no YouTube, por melhor que seja, e olha que eu já assisto muitas ministrações, são excelentes, não se compara com a unção e o poder que tem aqui, que tem numa igreja. Pastor João Roberto, ele fala uma coisa interessante: a igreja é um local onde existe uma provisão de bênçãos, mas que você só pode receber se tiver aqui, tipo Bluetooth de celular. Se eu quiser mandar um arquivo aqui para a Adelaine, aí eu, Adelaine, liga aí o teu Bluetooth, aí a gente emparelha aqui e eu mando daqui para ali. Como é que vai? Não sei, eu só sei que sai daqui e vai para lá. Mas se a Adelaine estiver lá no açaí, não manda. Por quê? Porque o Bluetooth é só para aqui para dentro. Pois bem, a igreja é o Bluetooth de Deus para bênçãos que de outra maneira você não receberia, por causa da palavra que é ministrada e da unção que é ministrada aqui. Vocês estão entendendo até aqui? Todo mundo precisa de uma igreja, precisa de um pastor. Para quê? Para que não seja pego pelo diabo. Eu não conheço, e olha que eu conheço muito, mas muita gente que tomaram o caminho dos famosos desigrejados. Vamos chamar eles de desigrejados. Eles dizem que nós somos desinstitucionalizados. Vamos dizer desigrejados, que fica mais fácil para todo mundo entender. Mas eu não conheço um único que tenha sido próspero no caminho do Senhor, distante da igreja. Quando se afasta, vai apagando. Daqui a pouco aquela pessoa e o mundo está quase a mesma coisa, muda pouca coisa. Mas pastor, é porque na igreja tem muita gente ruim. Foi o que uma pessoa me disse. Ele chegou para mim e disse: sabe o que é, pastor? Porque eu nunca vi tanta hipocrisia como dentro da igreja. É uma hipocrisia. É um povo que fala mal. Olha, eu fiquei traumatizado com a pastora. Eu estou dizendo que eu já ouvi. Que eu contei uma coisa para ela aqui, ela espalhou para a igreja toda. Aí eu, credo. Pois é, como é que eu posso ficar numa igreja dessa maneira? Aí eu disse: sabe o que é? Deixa eu te explicar. Porque a igreja é um organismo perfeito composto de pessoas imperfeitas. Só vem para a igreja que é imperfeito, que precisa ser aperfeiçoado. Os perfeitos já estão no céu. Eu estou surpreso como é que você está aqui ainda. Porque você é que é o perfeito. Não, eu não disse que eu era perfeito. Sim, mas o fato de você não querer se juntar com esse povo, você é perfeito, né, meu irmão? Mas eu entendi bem. Eu sei que em muitas igrejas as pessoas realmente têm se comportado errado. E eu sei, irmãos, eu sei muito bem de pilantras que são travestidos de pastores. Mas são pilantras. Eu sei. Eu sei de pessoas que têm uma língua maior do que a do tamanduá. Você já viu que o tamanduá tem uma língua enorme, quase o tamanho do corpo dele, né? Olha, é uma coisa, eu sei, sim, mas ainda assim é o local que Deus escolheu para se manifestar poderosamente através de uma unção coletiva. Nunca na história da humanidade teve tanta manifestação dos dons, operação de milagres, maravilhas e dons de cura, os dons de poder, como no deserto, nunca, na história da humanidade, nunca, de uma vez só. Imagina, 3 milhões de pessoas, sem ter um único doente, não tinha dor de cabeça. 3 milhões de pessoas, não tinha.
Às vezes a gente vê no vídeo, né? O povo de Israel saindo, aí tinha uns em cima de uma carroça, outros com uma muleta. Aqui tudo mentira, não tinha. A Bíblia diz que não tinha doença nenhuma. Pois é. Mas vocês já viram como era o comportamento daquele povo? Credo, eu não queria ser pastor daquilo nada. Meu amigo, o povo dava trabalho e demais. Era um absurdo. Era falta de fé, era incredulidade, era murmuração, era rebeldia, era insubmissão, rebelião, divisão, tudo lá. E lá tinha a operação dos nós. Por quê? Deus sabe que nós somos imperfeitos, que estamos sendo aperfeiçoados. Eu gosto de usar assim. Deus sabe que nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas Ele não retira a sua mão de abençoar aquele que mesmo assim escolhe receber o que vem dEle. É para isso que é a igreja. Igreja é o lugar onde tem a lixa. Vocês sabem o que é a lixa? Ó, meu Deus do céu. Eu me dou muito bem com a Adeline. Nossa, a gente conversa com a beleza e tal. Mas eu não gosto muito da Aline, não. Porque eu digo branco, a Aline diz preto. É só dizer preto, ela quer branco. Sabe? É uma lixa, aquela coisa. Você já pensou que essa pessoa está do teu lado para te lixar? Diamante. Escuta bem o que eu vou... Calma, não estou dando ideia para ninguém não, tá bom? Mas o pessoal começa a ter ideias. Diamante, ele só se faz no meio da pressão. E quando você se afasta disso, sabe, irmãos, deixa eu colocar algo que eu acho que ainda hoje ou amanhã vai estar no meu Instagram. Um texto que a Sâmia colocou, Sâmia Rocha. Ela disse: muitas vezes pensamos que determinados lugares precisam de nós, do nosso serviço, unção, conhecimento. Mas muitas vezes nós é que vamos precisar do lugar para, através dele, das pessoas ali que estão lá, sermos purificados, tratados, treinados e aperfeiçoados. Aí a pessoa quer fugir disso, porque ela quer estar no lugar onde todo mundo diga sim. Ela quer estar no lugar onde todo mundo diga yes, você está certo. Ela quer estar no lugar onde quer ser reconhecida. Sabe? Não, eu quero estar num lugar onde eu posso ser amado. Primeiro tu tem que amar, para depois escolher o amor. E aonde é que é isso? Na igreja. Porque amar aqueles que nos amam, aqueles que gostam de nós, isso é para qualquer um. Qualquer um. Mas amar aquelas pessoas que não gostam muito da gente, é só para crente. É só para gente que é aperfeiçoada. Vocês estão entendendo aí, gente? Para isso que é a igreja. A igreja, irmãos, desde o deserto, desde que o povo de Israel estava no deserto, Deus ordenou que eles fizessem um tabernáculo. O interessante é que Deus deu as medidas exatas, certinho. Olha, o tamanho da parede, o tudo tinha que ser milimetricamente do jeito que Deus disse. Mas para que um tabernáculo? Para ter mais um trabalho, porque o bicho não era pequeno, era grande, era uma tenda enorme, era grande, para desmontar aquilo ali era horas. Por que Deus queria aquilo? Porque Ele queria um local onde Ele pudesse se manifestar e onde as pessoas pudessem ter comunhão. Vocês já notaram que Jesus sempre gostou de comunhão? Ele sempre, às vezes ele se afastava para orar, ele se afastava para estar com o Pai, mas na maioria das vezes ele estava aqui em comunhão. E se você observar a personalidade dos discípulos, o melhorzinho que tinham era Judas, era o melhorzinho, porque era daí para pior. E no final você já sabe o que deu. Mas em nenhum momento Jesus desistiu deles, por conta do tipo de personalidade que eles tinham. Olha, tinha gente orgulhoso, egocêntrico, narcisista. Eu estava olhando lá, uns narcisistas, uma turma que tinha gente tão nacionalista, mas tão xenofóbico, que teve um que queria orar, pedir fogo do céu para consumir uma cidade inteira.
Caramba! Aí Jesus olhou e disse: você não sabe que espírito sois, hein? Que é isso? Tudo! Mas Jesus não se afastou, nem afastou eles do seu discipulado, nem se afastou deles. Por que você, que está sendo aperfeiçoado, deve se afastar? Qual é o local? Conversando com esse abençoado, o perfeito lá, eu disse: querido, tua família é imperfeita e eu conheço alguns. É uma turminha que dá um trabalhinho. E ele sabia disso, eu sabia disso, todo mundo sabia disso. Tua família realmente é complicada, mas eu não vejo nenhum momento você renegar sua família. Porque os da fé tem que ser diferentes. Nós temos pessoas aqui que vieram de lares diferentes, personalidades diferentes, criações diferentes, ideias diferentes. Todo mundo diferente. E nem todo mundo concorda com o pastor, nem eu concordo com todo mundo. É normal. Aí não é interessante que esse povo, desse jeito, se junta para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. E isso é maravilhoso. Foi o que eu disse para esse abençoado. É normal. Porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes. Mas se afastar daquilo que Deus ordenou por causa de A ou B ou C, é como diz muito bem um certo ministro, que eu não sei, eu desconheço a autoria, esse aí foi o ministro que disse, aí não foi eu que disse não, foi o ministro que ele falou. Ele disse: sair de uma igreja por causa de pessoas só demonstra que você estava lá não por causa de Jesus. Irmãos, tu só está aqui por causa de Jesus. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículo 24, na revista atualizada, por favor, Ana. Revista atualizada, 10, 24. Consideremos-nos também, olha só, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Versículo 25. Versículo 25, você botou isso. Não deixemos de congregar-nos. Irmãos, se fosse só isso aqui, esse pedacinho, está terminada a mensagem aí para casa. Está certo aí, não deixar de congregar, acabou. Só que ele foi além, como é costume de alguns. Agora olha para mim, preste atenção. Esse versículo foi escrito num tempo de muita perseguição. Sabe como é que era o tipo lá, naquele tempo assim? Ô fulano, então, tu pode pegar o teclado? Ué, mas não é o irmão fulano de tal? Mas ele foi queimado na fogueira semana passada. E alguém tem que pegar no teclado. Era por aí. Quem vai ministrar hoje? É o pastor. Rapaz, o pastor foi crucificado. O outro foi apedrejado. O líder do diaconato foi apedrejado. Era assim. Aí o autor da epístola disse: não deixe de congregar, não. Um amém. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia? Que dia? O da volta de Jesus. Ou seja, quanto mais se aproxima aquele dia, vamos estar mais apegados, mais juntos, mais conectados, mais ligados, mais abençoando as pessoas. Por quê? Porque Jesus, quando voltar, Ele quer nos encontrar, juntos, coesos. Essa é a vontade de Deus. Vamos lá, gostaria de saber, vamos lá para o Velho Testamento. Vai lá para Salmos capítulo 35. Foi Davi? Foi Davi. Capítulo 35, revista atualizada, daqui para frente. Versículo 18. Olha só Davi falando em relação ao templo, em relação a congregar. Ele diz: dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da poderosa multidão. Que multidão é poderosa? Que ele estava se referindo? O povo.
Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu posso ter fé para receber cura. E se o irmão me pede oração na área da prosperidade financeira, eu posso juntar a minha fé com o meu irmão para isso. Mas, querido, nada se compara a uma unção coletiva. Olha, não tem fé, não tem unção individual que chegue ao nível de uma unção coletiva. É outra história. Como diz lá, cara, é outro patamar. A unção coletiva é o maior, é um outro patamar em termos de unção. Tanto é que existem certas situações que a minha fé não é suficiente. Aí eu chamo a Wanda, crê comigo para isso, isso e isso. Pois não, aí a gente vai unir a nossa fé e crer para aquilo ali. Até que aconteça, a gente está lá declarando, confessando. Como? Juntos. Como é que você separado vai ter isso? Você tem uma fogueira bem grande, pega uma brasa e afasta. E vê o que acontece com a brasa. Apaga. A fogueira continua, mas a brasa apaga. Vocês estão entendendo isso? Uma irmã aqui da nossa igreja, ela mandou um recado ontem para mim, dizendo: meu pastor, eu estou indo para São Paulo resolver algumas coisas, volto na segunda. Tá, beleza, ok. E ela foi. Só comunicou assim. Quando foi agora, perto do horário do culto, recebe a mensagem: estive na igreja Verbo da Vida em Guarulhos e o pastor mandou um abraço muito grande para o senhor, está com saudade do senhor. Ou seja, ela foi para lá resolver as coisas, mas no domingo foi procurar o quê? Uma igreja. Para congregar. Estão entendendo isso? Se você, irmão, você pode viajar para onde você quiser. Pode viajar para onde você quiser. Mas nunca tire férias de congregar. Nunca tire, rapaz, eu vou para a igreja. Por quê? Hoje tem culto? Tem. Não, hoje é terça, hoje é quarta, hoje é sexta. Onde é que tem culto? Ali no Verbo da Vida. Vou para lá. Está junto. Ou o pessoal daqui para a praia, né? E tal. Foi onde? Verbo Praia. Foram lá. Para onde? Congregar. E tem mais. Não chega lá. Eu já digo com os pessoal daqui, a turma daqui. Não chega lá e fica lá. É muito bom. Não, se envolve. Participa do culto. Porque você precisa congregar. Todo mundo, irmãos, olha, é uma coisa incrível. Todo mundo que se afasta da poderosa multidão que Davi fala, fica fraquinho. Porque não se compara, gente. Se você diz que nasceu de novo, você tem irmãos. E Deus quer você unido com seus irmãos. Não é? Não, eu amo sim, mas Lara lá e eu aqui. Eu não quero saber como. Não. Congregar é necessário, é para isso que é uma igreja. E aí eu vejo com tristeza que muitas pessoas ficam procurando até versículos da Bíblia para poder justificar o seu comportamento errado. E sabe o que é pior, gente? Eles até acham. Afinal de contas, todo versículo tirado de contexto não edifica ninguém. Você sabia que quem tira versículo de contexto é Satanás? Você deve dar a preferência. É ele que tem a preferência de tirar versículo de contexto, não você. Para quê? Para que você não force a Bíblia a dizer uma coisa que na verdade ela não diz. Vamos lá, vai lá para Salmos capítulo 111. Olha só, 111 Salmos, versículo 1. Ainda Davi, esse foi Davi? Foi Davi também. Observe uma coisa, Salmo 111, versículo 1, ele diz: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia do culto. Não seja enganado pelo diabo. Não pense que você sozinho você avança. Porque no momento que você fica sozinho, você retrocede. A Bíblia diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses. O que acontece muitas vezes, agora eu vou falar do lado de cá. Falei do lado de lá, né? A turma que fica buscando a justificativa. Muitas vezes, é o pastor que chama a atenção, ei, tu está errada.
Ô minha irmã, tu está errada. Ô meu irmão, ei, isso não é comportamento de homem não, isso não é comportamento de cabra macho não, isso não é comportamento de crente não. Esse tipo de atitude. Aí isso fere o quê? A carne. Aí quando fere a carne, aí a gente vê se é o espírito que está vencendo ou se é a carne, né? Tem mais uma coisa que eu preciso falar aqui na igreja. Os nossos visitantes, não é com vocês não, agora isso é a minha turma. Ei, se você está aqui, se você congrega aqui e você diz que eu sou pastor, deixa eu te falar uma coisa. Pastor é onde o cajado dele te alcança, tá? Se teu pastor não pode te corrigir, você não tem pastor. Se para te corrigir o pastor tem que arrodear, ficar todo cheio de dedos. Logo o pastor aqui não é muito cheio de dedos, mas enfim, tudo bem. Mas tem que arrodear, tem que ser. Por quê? Porque senão tua carne fica uma carnalidade quase tipo, né? Vai para virando churrasco lá no inferno já. Meu irmão, tu não tem pastor não. Isso está errado. Você precisa ter. Efésios capítulo 4. Vocês estão gostando dessa mensagem, gente? É porque não vi muita empolgação nessa, mas tudo bem. Eu acredito que vocês estão gostando. 4:11. 4:11. Olha isso. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Continua. Com vistas ou com propósito ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, continua, até, quando é que vai durar a igreja? Quando é que vai durar ter apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres? Até quando isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da plenitude de Cristo. É para isso que é a igreja. É para que você seja aperfeiçoado. É para que você cresça. É para que você possa descobrir o propósito para o qual você está na terra. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Um plano específico para a Melissa, que é diferente do plano específico para a Sônia. Que já é diferente do Aldo. Que já é diferente do Aleph. Vocês estão entendendo isso? Há um plano específico. A igreja, ela te ajuda a cumprir o plano que Deus traçou para você. Eu fico triste, até mesmo com pessoas que têm chamado pastoral. Tem o chamado pastoral, mas se tornou um desigrejado, porque quando ele foi exercer a função pastoral, muita coisa veio sobre ele e ele não aguentou e se afastou. Eu fico triste, porque a igreja vai continuar, com ele ou sem ele, mas ele... Vocês estão entendendo até aqui, gente? Ai, pastor, mas Jesus não disse, onde estiver 2 ou 3, vamos lá, reunido no meu nome, ali estarei no meio deles? Ele falou. Então, se está eu, minha esposa e meu filho, já é o quórum mínimo de igreja. Irmãos, é claro que Jesus está em todos os lugares, ao mesmo tempo ele é onipresente. Então, onde tiver 1, 2, 3, 15, 20, 30, 50 mil, ele está lá. Mas vamos ver, para a gente não tirar o versículo de contexto, vamos ver o que a Bíblia diz. Vai lá, Mateus capítulo 18. Mateus 18. Aleluia. Se você não está gostando dessa verdade, eu não sinto muito não. Porque verdades que libertam, muitas vezes dói. Nem todas, mas muitas vezes dói. Sabe, você sabia que tem comida que eu não gosto? Tem comida que eu não gosto. Não começam, não dá ideia não. Tem comida que eu não gosto.
Mas como? Por quê? Porque eu preciso, porque o meu corpo precisa. Assim é a palavra de Deus. Nem toda ela é agradável a você, não. Para a tua carne, então, é purgante, é horrível. Mas ela te ajuda a crucificar a carne. Porque só vai para o céu aqueles que crucificaram as suas carnes. Vamos lá, cadê? Onde é que eu estou? Sim, Mateus capítulo 18, versículo 20. Vamos lá, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Está vendo aí, pastor? Olha aí! Então, para que igreja? Você está lá, você está eu, minha esposa, meu filho, já é quórum mínimo. Chegar meu primo, meu tio, já aumenta. Eita glória! Quem sabe que antes do 20 vem o 19? Você sabia? E antes do 19 vem o 18 e vem o 17. Veja o que é que diz o versículo 18. Você tem que ler os versículos anteriores. O 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 19. Em verdade também vos digo, já é outro assunto. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aí diz, por quê? Está vendo que esse porquê agora é conexão? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Preste atenção, preste atenção. Jesus disse, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Aí então o que acontece? Eu estou passando por uma dificuldade, sei lá, qualquer, e a minha fé não está naquele nível. Então Jesus disse, volta lá para o 19, por favor. Volta lá para o 19. Isso, se 2 de vós concordarem sobre a terra, eu estou passando por uma dificuldade. Mauro, rapaz, crê comigo, porque eu estou passando essa dificuldade, assim, isso, mais isso, igual a isso, raiz quadrada daquilo, certo? E a minha fé não está sendo suficiente. Então concorda comigo em oração. Aí a gente ora. E quando a gente ora, a gente pede junto. Ele vai unir a fé dele com a minha. Nós vamos orar. E aí o que é que vai acontecer? Seremos atendidos. Por quê? Porque Jesus está ali presente. Isso não tem nada a ver com igreja. Isso aí não tem nada a ver com igreja. Ele não estava falando de igreja. Mas muita gente pega o versículo isolado, igual o diabo. Rapaz, o diabo faz desse jeito, fez isso com Jesus, faz a mesma coisa. Tira o versículo isolado e diz, olha, está vendo? Por que tu tem que aguentar a irmã ali? Por que tem que aguentar a Alessandra? Deus do céu. Ixi, Alessandra, já pensasse. Por quê? E o Antônio, com 2T. Não, é Gustavo com 2T, né? Exato. Por que eu tenho que aguentar ele? Pois é, tu tem que aguentar, porque tu vai passar com eles a eternidade inteira. Então vai acostumando com a cara deles. Igreja para quê? É para isso. Muitas vezes nós passamos por certas situações adversas, porque deixamos de cumprir os princípios. Sabe, Deus, eu vou te dizer uma verdade, o reino de Deus não é um conjunto de regras do pode, mas não pode não. Não, gente. O reino de Deus são princípios que regem, foi Deus que colocou. Como eu posso demonstrar amor pelo Aldo e pela Claudinha? Nossos líderes do Verbo no Lar, gente. Vai começar já, viu? Já vai começar. Sabe, como é que eu posso demonstrar se eu estiver distante deles? Eu vou contar de novo o que eu já contei, então vou contar de novo, porque afinal de contas eu estou pregando, então eu vou falar mesmo. Você que aguenta. Estava pregando numa igreja bem grande. E Jesus disse, pregue sobre o amar. Aí eu digo, sim, senhor, eu vou pregar sobre o amor. Ele disse, amor não, pregue sobre o amar. Aí, qual é a diferença? Amor é comigo, amar é contigo. Digo, tá. Então explica, porque essa aí é novidade. Eu estou aprendendo, gente. Eu ainda estou. Olha, um dia eu chego lá, mas eu estou aprendendo a ser pastor e a pregar. Não se preocupa, não. Aí escuta.
Aí eu preguei naquela igreja, gente, a igreja estava lotada, estava cheia, uma igreja mais bem pentecostal, daquelas do fogo, pra valer. Só que se caísse um ferrinho do outro lado da rua, todo mundo ouvia, porque o silêncio estava grande. Estava o maior silêncio, e eu pregando sobre o amado. E preguei, falei de tal. No final, quando eu terminei, eu chego a ouvir um respiro da maioria. Tudo bem, terminou o culto e tal, quando eu estava indo para o estacionamento, ia entrar no carro, aí uma irmã veio, ai pastor, gostei demais, viu, olha, pensa numa bênção, eu digo, amém, irmã, glória a Deus, eu já ia entrando, obedecendo a Jesus, tal, a gente vai, pois é, eu gostei, pastor, porque nessa igreja ninguém me ama, aí eu voltei. Como é? Nessa igreja aí ninguém me ama. Eu segurei tudinho, porque eu ia falar outra coisa, mas eu segurei. Eu disse, ô irmã, e você ama alguém? Se eu não me sinto amada, por que eu tenho que amar? É bonito, gente, não é bonitinha a expressão? É até bonitinha. Se eu não me sinto amada, por que eu tenho que amar? Eu disse, querida, quem ama não cobra amor de ninguém. Ele ama e ele vai colher amor. E ainda botei a cabeça para fora e disse, amor nunca foi sentimento. Pronto, foi atitude, decisão. Mas o que eu quero mostrar para vocês, muitas vezes as pessoas se queixam da igreja de coisas que elas mesmas plantam. Mas ninguém nunca me deu uma oferta. Quantas ofertas tu já deu? Oh meu Deus do céu, ninguém olha para a minha cara. Delaine, hoje é teu dia. Delaine passou por mim, me conhece há mais de 30 anos. Eita, Delaine, quase que eu dizia a tua idade. E não falou comigo. Por que você não foi falar com ela? Mas ela me viu. E por que você não foi falar com ela? Não é a mesma distância? Eu fiquei doente, ninguém veio me visitar. A mesma distância que é da igreja para a tua casa, é da tua casa para a igreja. Qual o problema de você ir para a igreja? Tem outro, eu queria que fosse um pastor me visitar. Não, mas na Bíblia não diz que só pastor tem que visitar. Qualquer irmão pode visitar pessoas. Está todo mundo entendendo até aqui? Sérgio, você mora onde, querido? Valparaíso? Lusiânia. Pois bem, Sérgio e a Josi moram em Lusiânia. Onde é que eles estão hoje? Você já viram a viagem que é daqui para lá? Eu sei. Mas eles vêm aqui. São obrigados? Não. O pastor está... E aí, Sérgio? Tu vai hoje à noite, né? Não. Mas eles vêm para cá por amor a essa palavra, por amor a essa igreja. Isso é congregar. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Eu sei, irmãos, que todo mundo aqui é ocupado. Glória a Deus, Deus me deu filhos trabalhadores, todos, não tem um preguiçoso. Eu dou graças a Deus por isso e prosperam por causa disso. Eu sei, você trabalha, você tem que ter o seu tempo com sua família, eu concordo e incentivo. Afinal de contas, o cara que não sai com a namorada, eu estou dizendo a casada, tá? Os casados, tá bom? Né? Por aí, certo? Tá errado, tem que sair sim com a namorada, uai. E os filhos vão dormir não sei aonde. Tudo lá. Tudo lá na casa da avó. Não sei, mas, irmãos, eu incentivo isso, está correto. Mas, meu irmão, equilíbrio. Domingo, hora de ir para a igreja. Pastor, mas chegou uma tia minha, que eu não via desde o século passado, e ela chegou mesmo dia. Traz ela para a igreja. Mas ela não quis vir, tudo bem, deixa em casa, olha, vai ser transmitido, tá? Tu assiste aí, eu vou para a igreja. Simples, mas isso é falta de consideração. Não, isso é honrar o Senhor. Isso é priorizar a Deus, isso é demonstrar, trazer para Deus. É para isso que é a igreja. Pessoas muitas vezes chegam na igreja, aí para não se desgastar... Também,
eu não vou me envolver com nada. O cara está aqui há tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não vou me envolver com nada. Por quê? Porque eu não quero me desgastar. Você acha que quando Jesus voltar vai querer encontrar desocupados? Tem que estar trabalhando. Trabalhando, falando. Eu tenho que falar sobre isso. Ai, pastor, está mandando recado. Você não sabe? Ele me paga para mandar recado. Não, meu filho. Quando a pessoa diz, pastor, está mandando recado, acertou. Acertei, estou mandando. Você precisa congregar, você precisa participar e você precisa servir numa igreja local e ter um pastor e se envolver. Dia 2 de agosto nós teremos a nossa festa da colheita. A festa da colheita até o ano passado era um evento à parte, nós assim encampamos, tá? A gente tomou posse da festa da colheita. Hoje é a igreja que faz isso aí, sabe? Irmãos, vamos estar juntos, tudo ao redor da fogueira, conversando, comunhão, ligação. Jesus gosta disso. Não se isole. Eu noto que muitas vezes pessoas que se isolam, escuta bem, pessoas que se isolam, elas simplesmente se isolam, não é por outra coisa, muitas vezes é justamente para se fazer de vítima. Ai, não, vou ficar isolado, fulano que vem. Sério? Mas meu pastor é Jesus. Aí Jesus disse, eu constituí pastores, obedece eles. Pastor, está puxando sardinha para você? Não, estou puxando sardinha para lá, está aqui todinho, está todo mundo no mesmo canto. Eu não gosto porque aquela igreja é cheia de panelinha. Não, você desfaz a panelinha, fica um panelão bem grande, com tudo dentro. É um panelão enorme. É isso que Deus quer. Vamos para encerrar, porque meu tempo já estourou, mas eu sou o pastor, então eu posso estourar tempo. Os outros não, mas eu sim. Atos capítulo 2, Tem ministro aqui que já está estourando o tempo, eu estou começando a chamar a atenção, viu, Rafa? Uns ministros que gostam de estourar tempo, só quem pode estourar tempo aqui é o pastor. Porque ele é especial, não, é porque ele tem 1,80 m de altura, por isso. Vamos lá, Atos capítulo 2, vamos encerrar com essa. Eu estava, uma pessoa entrou em contato comigo pelo Telegram, porque afinal de contas eu só uso aplicativo do mundo superior, aplicativo superior a nível, outro nível, não aquele outro submundo que você começa com W, vocês sabem meu nome, que eu não vou dizer, não vou falar o nome daquele aqui, mas enfim, e a pessoa entra e diz, e qual era a igreja de Jesus? A Bíblia diz que Jesus pregava no templo. Ele não só ia para lá, ele pregava lá. Ele pregava, ele participava, ele oferecia sacrifício. Mesmo jeito, não era judeu? Oferecia do mesmo jeito, pregava no templo. Qual é, meu irmão? Não adianta. Escuta, todo argumento que você trazer para mim, para mostrar que não deve congregar, eu vou estar dizendo a mesma coisa. A Bíblia manda você congregar. A Bíblia manda você congregar. A Bíblia manda você congregar. Mas eu não gosto das pessoas. A Bíblia manda você amar as pessoas. As que gostam e as que não gostam. Melhor ainda se não gostar, porque aí o amor fica bem verdadeiro. Na verdade, pastor, estou querendo ler, gente, mas o Senhor está me trazendo mais algumas coisas. Mas eu não vou com a cara do irmão. Eu não vou com a cara da irmã. Teve um que chegou para mim. Meu Deus do céu, é cada uma. O nosso santo não bate. Primeiro, o irmão não tem culpa da cara que tem. Então é bom tu ir com a cara dele, porque a tua também não é lá tão bonita. Segundo, tem que bater, porque é o mesmo espírito, a não ser que você precise nascer de novo. A Bíblia não diz que você deve confiar em todo mundo. Isso aí a Bíblia não diz. Na verdade, a confiança tem que estar sempre no Senhor. E nunca espere muito das pessoas, porque elas vão te decepcionar. Eu tive que dizer isso a uma pessoa aqui da igreja, semana passada, aqui da igreja, eu disse, a semana passada não, semana atrasada, eu disse, escuta querida, seu pastor vai te decepcionar, ele vai falhar com você muitas vezes, não vai ser pouca não, vai ser muita. Por quê? Porque seu pastor está sendo aperfeiçoado. A Bíblia manda justamente isso, não diz para você confiar em todo mundo.
Mas a Bíblia diz: ame a todos. Amar, quem ama, quer estar junto. Quando eu escolhi essa mulher para amar como mulher, não, ela não é minha irmã não, ela é a minha mulher. Quando eu escolhi, a gente foi, casou e fomos morar junto. Por quê? Porque quem ama quer estar junto. Aqui é o lugar da lixa. Aqui é o lugar onde você demonstra o amor que tem pelos irmãos. Aqui a gente chora, a gente ri, a gente corre, a gente dança, a gente brinca, a gente se alegra com a prosperidade dos outros. É aqui. Por mais que tenhamos pessoas que não são perfeitas, lembre-se, você também não é. E a igreja é o seu lugar. Vou dizer de novo, a igreja, pastor, mas olha, tem muita gente perfeita. Pois é, por isso que está na igreja, porque se fosse perfeito já estava no céu. Eu sei que essa mensagem não tira muito glória a Deus, aleluia, nem é popular, nem para pular, mas é verdade. Vamos lá, gente, para eu terminar. Atos capítulo 2. Atos 2. Ei, pastor, eu vou refletir muito sobre essa mensagem. Querido, não reflita, pratica. Aliás, pode refletir, pode refletir, meditar, mas pratica ela. Se até hoje, escute bem, você tinha dificuldade de congregar nessa igreja ou em qualquer outra, deixe que essa verdade te liberta. Muda isso. Então, capítulo 2, versículo 46, está falando da igreja primitiva, 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Alô, isso é a igreja primitiva. Ei, não era terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, não, era diário. Pensa na igreja com culto todo dia. Todo dia, diariamente, perseveravam unânimes no templo, que é a igreja primitiva. Aí tem gente que vai para a rede social e diz: não, a igreja era só nas casas. Não é isso que está dizendo isso aqui, não. Eu não gosto muito de ler certos comentários, porque senão eu vou para a carne, sabe? Eu fico segurando todinho para não desse jeito. Mas teve um que eu digo: não, essa eu tenho que falar. Mas a igreja só se reunia nas casas. Aí eu botei embaixo: discorda totalmente de você. Vê lá Atos 2,46, por gentileza. Quem disse que ele voltou a responder? Porque não vê o que a Bíblia diz. Ele simplesmente ouviu alguém dizer e só fica repetindo. Diariamente perseveravam os unânimes no templo, aí sim, partia pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Igreja unida, igreja junto, igreja coesa. É assim que Jesus quer e é assim que vai ser. Eu vou dizer de novo, é assim que Jesus quer e é assim que vai ser. Um dia a nossa igreja será muito maior do que essa. Com certeza Deus está nos acrescentando muitas pessoas. Teremos departamentos enormes e provavelmente você não vai saber o nome de todos. Mas pode ter certeza, você vai amar a todos. Não importa que tenha 3 pessoas, 10 pessoas, ou 10 mil pessoas, ou 50 mil pessoas, amar a todos. Estão entendendo até aqui, pessoal? Deixa eu dizer mais outra coisa para vocês, em relação a isso. Eu sei que muitas pessoas já tiveram traumas, já passaram por situações terríveis, por causa de igreja. Eu sei. Recentemente, lá em Santa Catarina, num certo tempo lá em Santa Catarina, o pastor andou fazendo coisa errada lá, e teve um culto lá que não teve culto. Na hora que o pastor foi pregar, se levantou uns irmãos e começaram a acusar, e aí saiu a turma defendendo e outra acusando, num domingo, à noite, no culto. Que coisa feia. E teve que vir a polícia para escoltar o pastor, para poder ver se ele saía. A polícia, dentro da igreja, porque estava isso. Sim, eu sei que isso acontece. E não foi a primeira. Quando eu era garoto, uma certa vez, houve o maior
Nossa, uma briga tremenda dentro da igreja, na hora do culto, da ceia, diga-se de passagem, mas até da ceia, sabe? Porque um abençoado lá, que era profeta, mas infelizmente não treinado, era profeta, mas não treinado, ele simplesmente se levantou e apontou e começou a falar coisas que todo mundo sabia que todo mundo sabia, mas ninguém podia provar, e esse homem inventa fazer uma coisa dessa. Gente, foi um dos cultos mais tristes que eu fiquei. Eu saí daquele culto, pessoas da minha família já estavam dizendo, nunca que mais que eu volto para aquela igreja. E mais outras coisas, isso do que eu já passei, e também já soube de outras coisas. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Jesus sabe disso, sabe. Ele sabia que isso ia ocorrer, sabia, mas ele inspirou homens para dizer, não deixe de congregar. Vocês estão entendendo? Aqui é lugar de crescimento. Aqui você recebe milagres. Mas aqui você é usado também por Deus para transmitir milagres. Aqui é lugar onde você pode simplesmente dizer, Senhor, eu estou aqui. E eu vim louvar a Ti no meio da poderosa multidão. É aqui. Não deixe de congregar. Olhe para a pessoa que está à frente de você, atrás de você, todo lado, diga, não deixe de congregar. Agora mesmo, em vários países onde o regime é de recessão, de regimes totalitários que proíbem cultos, onde você pregar a palavra, você é censurado, onde se encontrar você com Bíblia, você é preso. Se acharem que tem uma Bíblia no celular, você é preso. E muitos irmãos, meus e seus, estão sendo perseguidos, mortos, torturados, porque eles insistem em congregar. Em muitos países, regimes totalitários, você tem a sua fé, mas tem aí na sua casa, fica aí com você e pronto. Não se reúna. Pois tem crente cavando subterrâneos, às vezes, de uma forma tão rudimentar, só para se reunir e ter essa palavra. Esses irmãos estão errados? Esses irmãos estão errados? São pessoas que dão as vidas, passam riscos, têm os seus bens confiscados. Irmãos, eu sei, eu acompanho. São perseguidos, têm os seus bens confiscados, seus filhos sequestrados. Por quê? Porque se eles ficassem na casinha deles, Ivan, estava tudo bem. Mas eles insistem em fazer o que a Bíblia diz, congregar. Glória a Deus que no nosso Brasil não tem isso e nem vai chegar a isso. Glória a Deus que aqui no nosso Brasil nós temos toda a liberdade. Então aquilo que custa tão alto para outros, meu irmão, valoriza, crucifique a sua carne e esteja junto. Pode dizer de novo, 6 pessoas ao seu redor, não deixe de congregar. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa noite. A igreja para quê? É para isso. É para que você possa congregar. Não, como eu disse, nós temos o nosso canal no YouTube, Verbo Ceilândia. Eu tenho o meu canal, Pastor João Sondalso. Nós postamos lá, nós postamos fotos nas redes sociais. Essa igreja tem rede social, tem no Facebook, tem no Instagram. E nós fazemos isso, mas alcançando pessoas. Mas isso nunca vai substituir essa unção e essa atmosfera que nós temos aqui. Então procure valorizar aquilo que Deus mandou para que você fizesse.
Amém?